Você tá começando a estudar inglês agora? Pois bem, esse vídeo aqui é pra você. E se esse não for o seu caso, não tem problema. Fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova com esse vídeo. Essas são 10 coisas básicas que você precisa saber em inglês. Hello everyone! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. A primeira coisa que você precisa saber, principalmente se você quer trabalhar com inglês, estudar fora, nós não podemos ignorar ou achar que é menos importante a parte escrita no inglês. Então vamos lá. Idiomas sempre são com letra maiúscula. O sujeito, eu, em inglês, sempre é com letra maiúscula. Países, nacionalidades, dias da semana e os nomes dos meses, sempre com letra maiúscula. Em inglês, nós chamamos de capital letter. Capital letter, letra maiúscula. Ah, mas Camille, eu já vi um nativo escrevendo uma dessas coisas, por exemplo, o I com letra minúscula. E aí? Essa pessoa, mesmo que nativa, não está escrevendo da forma mais adequada. É igual a gente. Quando a gente tá na internet, a gente não usa vírgula, a gente não usa ponto, a gente escreve tudo errado e assim, é o que é. Então cuidado com as referências que você tem para estudo de inglês. Você pode olhar o livro que você quiser, o artigo que você quiser, todos esses itens que eu mencionei, eles sempre estarão com a letra maiúscula. Sempre. E eu estou destacando aqui como o primeiro item para vocês prestarem bastante atenção nisso. Porque se vocês forem escrever o currículo de vocês, se vocês forem aplicar para alguma universidade, a escrita no inglês é fundamental. E só de encontrar alguma variação que foge disso que eu acabei de explicar, a pessoa para de ler o seu currículo, para de ler a sua aplicação e põe de lado. Então, assim, vamos ficar de olho. Não dá pra ignorar esse assunto. Número 2, nós temos verbos que viram substantivos e temos palavras que, se escritas de forma separada ou junta, têm um sentido completamente novo, uma aplicação completamente nova. E isso não tá complicando, isso te ajuda, porque imagina, é praticamente uma palavra que você escreve ou junto e separado, pronto. Você está multiplicando o seu vocabulário. Por exemplo, a gente tem a ação, o verbo to work out. To workout, que significa malhar, treinar, se exercitar. Mas quando a gente tem essa palavra escrita juntinha, workout significa o treino, a sequência de exercícios. Então a gente tem uma ação, um verbo, na verdade isso aqui é um phrasal verb, que vira um substantivo. Treinar, a sequência de exercícios, o treino. Caso você não esteja familiarizado com o termo phrasal verbs, não precisa ter medo, porque é para todos os níveis aprenderem. Desde o primeiro dia que você está estudando inglês, você já pode aprender phrasal verbs. Todo mundo usa e faz parte do cotidiano. Se você não conhece, não sabe o que é, clica aqui que tem aula para você. O link também está na descrição. Exemplos. I need to work out today. I need to work out today. Eu preciso malhar hoje, eu preciso treinar hoje. Verbo. I need to change my workout. I need to change my workout. Eu preciso mudar, eu preciso trocar o meu treino. I need to change my workout. Viu como é que faz toda a diferença? Outra palavra que muda totalmente a sua aplicação é o everyday. Everyday separado e everyday junto. E vou falar, hein, tem muita gente de nível avançado que ainda não sabe a diferença entre essas duas coisas. I study English every day. I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias. Então, sempre quando você quer dizer todos os dias, a frequência de todos os dias, trabalhar todos os dias, almoçar todos os dias, estudar todos os dias, pegar ônibus todos os dias, se você quer dizer todos os dias, é everyday separado que a gente vai usar. Agora, everyday junto, nós usamos como adjetivo, como uma característica, para falar que algo é rotineiro, algo é cotidiano. Por exemplo, studying English is part of my daily life, of my daily routine. Studying English is part of my daily life. Ou seja, estudar inglês faz parte do meu dia a dia, da minha vida cotidiana, da minha vida rotineira. Studying English is part of my everyday life. E vejam como o sentido é muito próximo, né? Querendo ou não, esses dois exemplos
significam a mesma coisa, mas nós estamos usando estruturas diferentes. Então, quando você for usar o everyday junto, precisa ter um substantivo depois, precisa ter uma outra palavra que é o que você está descrevendo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está descrevendo a vida o quê? Rotineira. A gente poderia falar, por exemplo, ao invés de everyday life, a gente poderia falar everyday routine, que fica com sentido muito próximo, mas eu também poderia falar everyday schedule, que seria do meu cronograma diário. Ou eu poderia falar everyday program, que seria o meu programa diário. Então lembre-se, se é everyday junto, tem que ter uma outra palavra depois, que você está caracterizando essa palavra. Everyday junto é um adjetivo, uma característica. Uma forma de saber qual é o significado delas é indo ao dicionário e pesquisando e vendo qual grupo de palavras ela pertence, se ela é uma ação, um verbo, se ela é uma característica, um adjetivo ou se é um substantivo, por exemplo. E para isso eu já fiz um vídeo falando sobre os 6 melhores dicionários na minha opinião, então confira que tá aqui na descrição. Item número 3, números compostos a gente sempre escreve com hífen. Por exemplo, o número 33, 33. Sim, TH, também tem aula de TH, link na descrição e no card. 33, sempre vai ter esse hífen aí. 24 or 24, tanto faz. 20, 20, 24, 24. Hífen no meio. E isso não é só para os números cardinais, mas também para os números ordinais, ou seja, aqueles que dão ordem, sabe? Por exemplo, 33rd, 33rd, também vai ter o hífen. Aqui é 33º, 33rd. Número 4. Eu sei que tem muita gente que se confunde na hora de montar a frase e falar, por exemplo, o que você comeu numa refeição. Você saberia falar? Eu comi isso e aquilo no almoço? Como que você falaria isso? Pensa aí, pausa o vídeo e pensa. Muita gente se confunde nessa hora e eu também já me confundi muito quando eu tava começando a aprender inglês. Nós usamos o for, ok? For breakfast, no café da manhã ou para o café da manhã. For lunch, para o almoço ou no almoço. For dinner, for dinner. Então, para o jantar. Olha só os exemplos. I usually have a cup of coffee and a piece of cake for breakfast. I usually have a cup of coffee and a piece of cake for breakfast. Então, eu normalmente tomo uma xícara de café e como um pedaço de bolo no café da manhã. For breakfast. A gente não vai usar in the breakfast, não on the breakfast, at the breakfast. Não. For breakfast. Ou se você quiser, você pode inverter e colocar o for breakfast no começo da frase, seguida de vírgula. For breakfast, I have a cup of coffee and a piece of cake. Outro exemplo. In Brazil, it's very common for people to have rice and beans for lunch every day. In Brazil, it's very common for people to have rice and beans for lunch every day. Então, no Brasil, é muito comum das pessoas comerem arroz e feijão no almoço todos os dias. In Brazil, it's very common for people to have rice and beans for lunch every day. Olha que legal, a gente já usou o everyday de todo dia que a gente aprendeu na atividade anterior e o for lunch aqui também. I avoid heavy meals for dinner. I avoid heavy meals for dinner. Eu evito refeições pesadas no jantar. I avoid heavy meals for dinner. Tudo bem? E eu sei que também tem muita gente que confunde o for, you to, ou até mesmo o for, you from. Já tem vídeo no canal para vocês sobre isso, o link tá aqui na descrição. Número 5. Em inglês, o plural não é simplesmente adicionar um S. Tem palavras que sim, vai ser só adicionar um S. Terão palavras que elas vão mudar por completo, não vai ser simplesmente adicionar um S. E tem palavras que nem tem singular ou plural, elas simplesmente são. E nesses casos, a gente não usa nenhum número em frente a essas palavras, ok? Sendo elas information, que significa informação ou informações, information. Não existe informations, tá? Com S no final, não existe. Feedback, que é o retorno, né? Por exemplo, um comentário positivo ou uma crítica construtiva é um feedback. Também não existe feedbacks. E como a gente traz essa palavra do inglês para o português, isso acaba acontecendo, né? Ele me deu vários feedbacks importantes, bons, né? No inglês não existe feedbacks or feedbacks. É só feedback. It can be good or bad, but it's just feedback. Outra palavra que muita gente usa com S no final é homework. Homework, a gente não adiciona S no final, ok? Homework. Or you have a lot of homework, or you have none. Próxima palavra é equipment. De equipamento, não tem plural. Equipment.
Data, data. Data or data? Qual que será que tá certo? No final dessa atividade eu falo. Enfim, data or data, não tem S, não vai S. E data significa informações, né? Tipo dados, dados gerais, tipo informações jogadas, não é information. Inclusive aprendi isso com uma aluna minha, Carol. Beijo pra você. Outra palavra é fish. Fish, sim, peixe. Peixes, fish. Peixe, fish. Existe a palavra fishes, mas aí a gente tá falando de tipos diferentes de peixes. E não simplesmente muitos peixes, porque nesse caso é fish. News. News é outra, no sentido de novidades. News. Ela é assim, tanto no singular quanto no plural, news. No singular não fica new. News é news. Porque senão a gente muda a palavra e vira novo. This phone is new. But it's not. But, entendeu? Tipo, esse celular é novo. E não é essa a ideia. É novidade, informação, o que a gente tem no jornal. These are news. Então, Camille, como é que eu faço pra falar? O que eu vou colocar na frente dessas palavras? A gente normalmente vai usar any, some or no. Por exemplo, I got some news for you. I got some news for you. Eu tenho novidades pra você. I got some news for you. I don't have any homework to do today. I don't have any homework to do today. Hoje eu não tenho nenhum dever de casa, nenhuma tarefa, nada pra fazer hoje. Inclusive, fica a dica. Homework, o verbo que a gente usa é do. Eu preciso fazer dever de casa, tarefa de casa. I need to do my homework. Homework. Do. Não make. I got no feedback from last meeting. I got no feedback from last meeting. Então eu não tive feedback nenhum da última reunião. Pesado. I got no feedback from last meeting. E você que ficou até aqui, data or data? A forma que você preferir. Tem gente que fala os dois, acredita? Pois é. E a pessoa ainda não sabe explicar o porquê que ela usa os dois. That's life. E caso você queira conhecer mais, dominar o uso de some, any, no, tem aula pra vocês aqui no canal. Dica número 6. Preste atenção nas ações das frases. E aqui a gente tá falando sobre conjugação, que é flexionar, mudar o verbo de acordo com a pessoa que está realizando a ação. E aqui a principal diferença vai acontecer para a terceira pessoa do singular, que é ela, ele. She, he e o it. Famoso it, que nós usaremos para restaurantes, lugares, objetos, sempre quando a gente quiser falar ele ou ela para coisas não animadas. E eu acho que muita gente considera essa como uma parte mais chatinha do inglês, porque a gente tá falando um pouco de gramática, né? Mas é extremamente necessário falar sobre esse assunto. Por exemplo, I study English. Study, eu estudo inglês. Se eu vou falar que ela estuda, a gente muda um pouquinho o verbo. A gente muda um pouco a ação. Vira she studies Spanish, por exemplo. Ela estuda espanhol. Ao invés de I study, vira she studies. Study, studies. E como esse é um assunto mais detalhado, que tem algumas variações, é muito importante que você assista a aula completa que eu fiz sobre o Simple Present aqui no canal. Eu fiz uma playlist com todos os tempos verbais no inglês e eu explico essa questão da conjugação nessa aula, tá bom? Vou deixar aqui na descrição caso você queira estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Caso você não esteja muito confiante ainda, assiste lá. Dica número 7. Preste muita atenção na forma como você se comunica. Às vezes, a gente foca muito na velocidade, em querer falar muito rápido. E isso nem sempre é o que você precisa para ter uma comunicação boa, clara e interessante. Por mais que você esteja no nível básico do inglês, a velocidade não é o primeiro passo que você tem que focar. Não corra e não tenha pressa, porque isso, na verdade, pode te atrapalhar. A gente tende a querer falar muito rápido por conta da vergonha, de ficar pensando o que a outra pessoa acha do seu inglês, né? Não tem isso? Você já não pensou assim? Eu tenho que falar mais rápido porque senão, o que vão achar de mim? Então, o foco aqui é você aumentar a sua confiança. E como que você vai fazer isso? Quando você estiver estudando, fale devagar, fale em bom tom, fale de verdade, fale pra fora, para os seus vizinhos te escutarem. E repita, fale mais uma vez, fala de novo e mais uma. Já foi outra? Sempre, sempre, sempre repetindo. A ideia é você falar com segurança tudo aquilo que você sabe. Segurança, confiança. Então você repete, 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 até ficar de forma praticamente natural. Você nem sente quando você vai falar. Por quê? Você já repetiu tanto que pra você é tipo, só mais uma vez falar.
E aí você chega num ponto que o seu cérebro nem tá processando direito o que você tá falando, você só fala. E aí, de tanto repetir, o que você vai sentir necessidade de fazer? Substituir uma palavra, trocar um verbo. E se eu mudar o sujeito? Né? A pessoa que está realizando a ação. O que acontece? Pra onde que eu vou com essa frase? Você começa a ficar até mais criativo. Então, resuminho, não tenha pressa, foque na sua prática, repita quantas vezes você precisar, porque isso vai te trazer mais criatividade e a sua fala vai ficar mais natural, com mais segurança. Olha só! Não é uma belezura? Essa é uma das coisas que você mais precisa escutar, saber e aplicar a partir de agora. Sair cuspindo um monte de palavra não é legal, nem pra você e nem pra quem tá conversando com você, não é muito interessante. Falar com segurança, com confiança, deixa o seu discurso muito mais interessante. A velocidade de fala a gente vai trabalhando com o tempo e sempre focando na sua naturalidade de fala. Ninguém tá competindo velocidade ao falar inglês, ok? Número 8. Gente, essa eu reparo demais. Você não pode fazer isso. Assim, é melhor evitar, né? Cuidado com o uso excessivo de possessivos. Isso aqui é meu almoço, meu trabalho, meu carro, minha casa. Meu. I cook my dinner every day at 7 p.m., né? Eu cozinho meu jantar todos os dias às 7 horas da noite. I have my breakfast early in the morning, né? Eu tomo meu café da manhã cedinho de manhã. I drive my car to go to work, né? Eu dirijo meu carro para ir pro trabalho. Não precisa usar o my em nenhuma dessas frases. Eu não estou falando que o possessivo, que o my não seja importante. Ele é, e você tem que usá-lo, mas quando você realmente fizer questão de mostrar que algo é seu. Isso aqui é meu, não é dele, é meu. E sabe por quê? Porque pelo contexto já dá pra entender que é seu. E se não for seu, você fala que não é seu. É mais ou menos essa a lógica. Porque eu acho que isso é muito natural pra nós, né? No português fala isso, né? Eu faço o meu café da manhã, eu tomo o meu café da manhã, mas em inglês não precisa, né? Porque a gente já entende pelo contexto. Então como é que ficariam esses exemplos? I cook dinner every day at 7 p.m. Or I cook dinner at 7 p.m. every day. Não precisa do my. I have breakfast early in the morning, né? I have breakfast. Não precisa do my. I drive to work. Eu dirijo pro trabalho. Já dá a sensação de que o quê? É o seu carro, ou é o carro da sua família, enfim. Se você quiser especificar que o carro não é seu, aí sim você pode dizer I drive my mom's car to work. Eu vou com o carro da minha mãe pro trabalho. Aí tudo bem, mas não precisa ficar usando possessivo sem precisar. Confia em mim. Dica número 9. Se você prestar atenção nessa dica, olha, você vai aproveitar e você vai evoluir muito rápido, você vai aprender muitas palavras de uma vez. Mas você precisa estar consciente disso. Esteja com a cabeça aberta, amplie os seus horizontes e saiba que uma palavra pode ter mais de um significado. Uma palavra pode ter mais de uma pronúncia. Duas palavras podem ter a mesma pronúncia e tá tudo bem, porque a mesma coisa acontece no português. Por exemplo, a manga da blusa ou a manga a fruta. O controle remoto e ele tem controle. É o mesmo? Não, ele tem um controle desse setor. É diferente. É a mesma palavra? É. Tem aplicações diferentes? Sim. Por isso que é muito comum, quando você pergunta o significado de uma palavra para um professor ou para uma professora, ele ou ela te responder da certa forma. Depende. Qual que é o contexto? Qual que é a frase? Porque, assim como eu falei, tem palavras que são escritas de formas diferentes e têm significados diferentes, mas elas são faladas, pronunciadas da mesma forma. Assim como a gente tem uma palavra que é escrita da mesma forma e tem pronúncias diferentes, sendo assim, através da pronúncia diferente, ela tem uma aplicação e um sentido diferente. E assim, parece que é muita coisa de primeira, mas se você tiver com os olhos abertos, se você prestar atenção nos detalhes, você aprende muito mais rápido, porque normalmente essas palavras que são iguais e têm pronúncias diferentes, elas têm o mesmo sentido, só que elas vão pertencer a grupos diferentes. Por exemplo, essa palavra aqui, eu posso falar de duas formas diferentes e elas vão ter significados diferentes, como suspect, or suspect. Suspect é a pessoa, o suspeito. Agora, to suspect é a ação, é o verbo de suspeitar de alguém. A mesma palavra, o sentido por trás é o mesmo, mas a aplicação é diferente. Substantivo, verbo. Suspect, to suspect.
E caso você tenha mais curiosidade sobre o assunto, eu já fiz 2 aulas sobre esses assuntos que eu mencionei, de palavras que têm a mesma pronúncia, mas são escritas de formas diferentes, e palavras que são escritas da mesma forma, mas têm pronúncias diferentes. Link na descrição. E a dica número 10, uma das mais importantes desse vídeo aqui. Quando você estiver estudando inglês, quando você estiver consumindo conteúdo em inglês, quando você escutar outra pessoa falando inglês, não se compare. Essa é a última coisa que você vai fazer. Se inspire através disso que você está escutando. A comparação não vai te fazer bem, na verdade vai te fazer mal e vai te deixar muito ansioso. E você pode ficar frustrado num nível de tanto se comparar que você pode chegar até mesmo a desistir do inglês. Então não se compare nunca nessa vida, não somente no inglês, mas para qualquer coisa que você queira fazer. Não se compare. Se inspire e veja como que você pode fazer para melhorar, para estudar, para aprender, para praticar mais. E se você não está satisfeito com o seu resultado, é tudo questão de tempo, prática e direcionamento, e com isso eu posso te ajudar. Ou se eu posso. E no caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu método, continue acompanhando por aqui, porque no momento nós estamos com as inscrições fechadas, mas quando a gente tiver a data exata para a próxima turma, eu venho correndo aqui avisá-los. Então calma e respira, porque você vai chegar lá. E assim como eu afirmo com a maior certeza do universo, sem titubear, se você fala português fluentemente, você tem tudo o que você precisa para alcançar a fluência no inglês também. Então, se alguém já falou pra você que você nunca seria capaz de alcançar fluência no inglês, saiba que isso não é verdade. Você tem tudo o que você precisa pra alcançar fluência no inglês e eu vou te ajudar, ok? Se inscreva no canal se você por algum motivo até agora não se inscreveu, dê o joinha no vídeo e também ative o sino de notificações, porque eu estou postando 2 aulas por semana. E eu tenho certeza que você não quer ficar por fora disso. É de graça, gente. Se inscreva! E se você gostou desse vídeo, de todo o conteúdo que a gente tem disponível aqui no canal pra você, compartilhe essa aula com pelo menos mais 2 pessoas, porque dessa forma você vai ajudar os estudos de inglês e a jornada dessas 2 pessoas rumo à fluência, e também vai ajudar o canal a crescer. E eu conto com você. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou pergunta, deixe aqui embaixo nos comentários, porque aqui nesse canal o seu comentário vira aula. Alright guys, so thank you so much for being here with me today, and I see you on the next one. Bye!